Aqui é o Max Medina e hoje eu vou te mostrar detalhadamente as 5 principais técnicas para a criação de personagens. Para a gente falar de criação de personagens, eu acho que a coisa mais importante a entender já no início é o que define um bom personagem de um personagem ruim, né? Em inglês, o termo é design de personagens. Eu acho interessante pensar nesse termo, porque design é uma coisa que, ao contrário do que a maioria pensa, não tem a ver com fazer coisas bonitas, né? Mas tem a ver sim com solução. Então, o personagem, ele, primeiramente, ele é isso, né? Ele é a solução de algo. Ele é a solução visual de uma ideia ou de um texto, né? Ou algo que esteja sido criado, mas ainda não tem uma solução harmônica visual, né? Então eu gosto de pensar que o que caracteriza um personagem bom é ele ter uma clareza de informação, ou seja, você transmitir no teu desenho o que é esse personagem, né? Daí você soma essa clareza de informação com uma harmonia visual, que são características do teu desenho que vão fazer ele ficar interessante e trazer uma boa comunicação, né? Então eu gosto de pensar que a clareza de informações é aquilo que você pensa do teu personagem, tá? São as informações que você pode escrever, por exemplo, sobre ele. Já a harmonia visual é como você traz símbolos visuais, né? Ou aquilo que você desenha, né? Então a junção dessas duas coisas, quando você consegue ser bem sucedido nisso aqui, você vai ter um bom personagem. Então eu trouxe aqui as 5 principais técnicas de criação de personagem que eu uso e que eu acredito que vai fazer você perceber que não tem muito a ver com criatividade, mas sim com um processo que você segue. Mas primeiro eu quero pedir que, se você curte esse tipo de conteúdo aqui do canal, já deixa o seu like aqui para ajudar a divulgar o vídeo e não esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo para ser notificado dos próximos vídeos que saírem aqui, beleza? Tá, o primeiro ponto, né, a primeira dica que eu acho, ela tem muito a ver com o que eu acabei de falar com vocês, né? Que é a história, tá? Antes de você colocar a primeira linha no papel, de pensar qualquer coisa, tá? Você tem que definir quem que esse cara é, né? Não só quem ele é, mas também quem ele era. A partir do momento em que você começa a entender quem de fato é esse personagem, você vai começar a ter as informações necessárias para desenvolver o teu processo criativo, tá? E veja que eu falei processo criativo, né? Porque é uma etapa seguida de outra, né? Então veja como eu defini aqui. Esse é um personagem que eu fiz recentemente, e esse aqui é o briefingzinho que eu escrevi, né? Uma definiçãozinha básica dele, para ter uma base de onde iniciar. Então eu coloquei aqui que ele era um mago de Idade Média, mestre das artes ocultas, né? Veja que cada uma dessas definições ela já vai me dando ideias, né? Ele tem Idade Média, né? Ele é um cara de meia idade, aliás, né? Ele é um mago, ele é um mestre das artes ocultas, né? Ou seja, ele provavelmente é um mago negro ou alguma coisa do tipo. Ele possui bastante poder entre os nobres, né? Talvez algo envolvido com política, né? Ele tem poder, tem dinheiro, né? Ou seja, eu estou me dando pistas, estou me dando dicas, né? Para que eu tenha em mente o que eu vou criar, né? Então, poder se conseguir através de enganação e manipulação. Ou seja, ele é um cara enganador que manipula os outros, ou seja, ele não é uma pessoa boa. Então, essas são características que, para o meu personagem ser bem sucedido, elas devem aparecer de alguma maneira na solução visual dele, né? Ou pelo menos parte dessas informações. Então, são coisas que eu vou tentar trazer, né, com elementos visuais, com símbolos visuais, na hora que eu for desenhar ele. Então, continuando, eu coloquei: ele disfarça suas reais intenções, fornecendo serviços de cura através de um semblante religioso. Veja então que cada um desses pontos que eu sublinhei aqui marca uma característica muito importante desse personagem. E essas características, eu preciso transformar isso em símbolos visuais para que então ele possa transmitir, de fato, pelo desenho que eu fiz, todas essas informações que eu listei aqui. Então a história ela é fundamental para o teu personagem ser bem sucedido e para você ter um início, né? A segunda etapa desse processo, que é a minha dica 2, é a construção de mapas mentais. Essa é uma etapa que me ajuda muito a transformar essas ideias que eu tive, né, essa coisa da história dele, essas informações que eu marquei aqui em cima, né, transformar isso em símbolos visuais. Né? O que seria isso? Informações ou elementos visuais que transmitam de alguma maneira a ideia desses termos aqui, né? Porque eu não posso escrever isso nele, eu preciso trabalhar com imagens, né? Com símbolos. Símbolos esses que transmitam essa ideia. Então, o mapa mental, ele é nada mais do que explorar
esses pontos aqui, né? Então, por exemplo, eu listei aqui alguns, né? Claro que meu mapa mental ele é bem maior do que esse, né? Esse daqui foi apenas para exemplificar para vocês. Geralmente ele é bem mais borrado do que isso. Como eu não quero perder ideia nenhuma, eu vou jogando uma ideia atrás da outra, né? Aqui eu trouxe algumas informações um pouco mais organizadas. Então eu listei o seguinte, ó, características dele. Ele é inteligente, né? Ele é um mago, ele estuda, então eu defini que ele é um cara inteligente. Ele é um cara enganador, né? Então foi uma coisa que eu peguei aqui do meu texto, né? Um ponto forte que eu quero transmitir é que ele não é uma pessoa confiável, né? Ele é um cara muito egoísta, né? Então, ou seja, ele é uma pessoa que só pensa em si, né? Então eu quero tentar trazer coisas que transmitam isso, né? E ele é uma pessoa poderosa, né? Ele tem poder, né? Poder esse não necessariamente de magia, mas um poder aquisitivo, né? Um poder de influência, um poder financeiro, né? São as coisas que eu imaginei para ele. Daí, com base nesses 4 pontos, que não precisam ser só 4, você pode colocar quantos você achar mais interessante, né? Eu vou expandir o meu mapa mental, né? Então eu tenho aqui, ó, inteligente, enganador, egoísta, poderia ter colocado poderoso também aqui embaixo, né? E aí eu vou colocar abaixo dessas palavras aqui, desses tópicos que eu listei, palavras ou frases, tá? Que são sentimentos causados em mim, tá? São a minha forma de pensar sobre isso, porque na verdade o personagem ele é uma expressão minha, né? Ele não deixa de ser uma mensagem minha como artista, né? Então eu coloco aqui as coisas que vêm à minha mente quando eu penso, por exemplo, em inteligente. Eu penso que a pessoa inteligente ela lê muito, ela é tranquila, ela é estrategista. Entenda, não necessariamente são pontos que eles precisam fazer tanto sentido assim. Ele tem que ter uma lógica, tá? Ele tem que estar ali tem que ter a ver com o que eu estou falando, mas na forma como eu faço, eu prefiro ter coisas que me vêm à mente na hora que eu penso nessas palavras. Né? Então ele é estrategista, ele é observador, culto, né? Ele tem muita cultura e ele é criativo. Né? Enganador me lembra o quê? Me lembra a pessoa fingida, me lembra uma pessoa que ela é carismática, né? Afinal de contas, para ela enganar alguém, ela tem que ganhar a confiança dessa pessoa. Né? Ele é um mentiroso também. O egoísta, ele, na minha opinião, é muito vaidoso. Né? Ele é uma pessoa sozinha, né? Ele é uma pessoa muito insensível, né? Só pensa em si. Então, esses pontos aqui em vermelho são ideias que vêm à minha mente quando eu penso nesses tópicos principais. Daí, agora que eu expandi essas ideias para subtópicos, né? Eu vou tentar trazer para cá elementos visuais, né? Símbolos visuais que me remetam a essas informações, tá? E isso aqui, esse mapa mental, ele é algo para começar a me dar ideias sobre o que eu vou trazer para esse personagem, o que eu vou trazer talvez de acessório na indumentária dele, né? E coisas do tipo. Então, por exemplo, ler muito, eu pensei, óculos me lembra gente que lê muito, né? Símbolos de culturas antigas, né? Pessoa que estuda muito, conhece outras línguas. Uma pessoa tranquila, me veio muito aquela coisa de um cara com chapéu tranquilo, né? Um colar religioso, um cara que medita, né? E assim, a ideia é você deixar a mente bem fluida para trazer o máximo de informação que tenha alguma relação com esse teu primeiro tópico, né? Então, estrategista me lembrou reis, me lembrou jogos, me lembrou gente que gosta de controlar o tempo, né? Daí eu pensei, pô, o tempo me lembrou ampulheta, né? Cultura me lembrou livros, me lembrou runas antigas. A pessoa criativa me lembrou artesanato, me lembrou arte. E aí você vai fazendo esse mesmo processo para as outras etapas, tá? Uma vez que você separou isso daqui, né, você já vai ter várias dicas de coisas que você pode trazer no seu desenho para transmitir exatamente um pouco da história, né, e da personalidade que você definiu lá atrás. Então, feito o teu mapa mental, né, agora você já tem umas ideias do que você vai fazer, você precisa entender mais sobre essas ideias, né, para que você possa transmitir isso de uma maneira visual, né, desenhar isso, essas coisas. Então, nem tudo, gente. A nossa mente, né, nossa forma de aprender, o nosso cérebro, ele trabalha por associação. Né? O que é isso? A verdade é que a gente é incapaz de conceber algo do extremo zero. Né? A nossa mente ela precisa pensar em algo ou visualizar algo para então, a partir desse algo, saírem novas coisas. Né? Ela trabalha por associação. É assim que a nossa mente aprende, né? Nosso cérebro executa coisas. Então, uma coisa fundamental para trabalhar com criação de personagens, para você fazer, não só personagens, mas qualquer coisa que você vai desenvolver, é o uso de referências. Né? Então, eu vou trazer referências aqui que me ajudem a ter ideias visuais, né? Ou expandir mais essas ideias
e que conversem com as coisas que eu decidi anteriormente, né? Então você pode ver aqui uma série de coisas que eu fui trazendo para ele com base nessas primeiras decisões. Então, por exemplo, aqui se você olhar, eu coloquei, fingido, né? Para mim, uma pessoa fingida, ela é uma pessoa mascarada, né? Eu me lembrava muito a pessoa que está se fantasiando de algo que ela não é, né? E me vê, pô, a pessoa que esconde o rosto, né? Ela se esconde atrás de alguma coisa. Então eu não queria colocar uma máscara nele ou algo do tipo, mas eu vi essa imagem aqui, ó, que me mostrava um rosto parcialmente escondido. Então foi algo que eu trouxe aqui para ele, ó, né? Escondesse um pouco o rosto. Então eu fui trazendo várias coisas, né? Que eu falei, por exemplo, de símbolos e culturas antigas, né? De runas. Então eu trouxe aqui alguns símbolos. Símbolos esses que eu fui trazendo ao longo do personagem, né? Em várias áreas aqui eu fui tentando trazer essas informações. E aí eu fui trazendo várias coisas, né? Por exemplo, a indumentária de alguém que tem um pouco de dinheiro de época, né? Um cara mais rico, o tipo de roupa que ele usava, de bota. Trouxe joias, né? Perceba que tem várias joias aqui, porque eu queria fortalecer essa coisa do poder, dele ser poderoso, né? Ao mesmo tempo, me veio muito essa coisa dele ter um lado meio da arte, do artesanato, né? Então ele não usaria qualquer joia, né? Então eu pensei em usar umas joias um pouco mais com um design um pouco mais interessante, né? Além do mais, essas peças, esses colares, né, com penas, são coisas que me lembraram essa coisa de arte, artesanato, né? Então eu fui trazendo livros, trouxe runas, né? Todas essas coisas eu vou buscando informação para clarear mais as minhas ideias, né? Então perceba que várias das coisas que eu listei aqui eu fui trazendo nesse personagem. Tenho aqui a ampulheta, né? Ó, desenhei a ampulheta dele aqui. Eu coloquei que ele fornecia serviços de cura, né? Então eu pensei em trazer algumas poções, né, para fortalecer essa ideia do serviço de cura, né? Veja que essas etapas elas conversam entre si, né? O que mais? Um chapéu, né? Eu pensei, pô, eu quero colocar um chapéu nele. Mas eu não queria um chapéu pontudo de mago, aquele estilo Gandalf, né? Eu queria algo um pouco diferente. Como ele tem um semblante religioso, né? Eu pensei, pô, um chapéu assim, meio como aquele chapéu de papa, sabe? Me parecia algo interessante. E aí eu mudei um pouco o layout do chapéu para parecer um pouco com uma coroa, né? Afinal, eu tava com essa ideia na cabeça de que ele era uma pessoa estrategista, né? E eu queria trazer um pouco desses símbolos aqui para ele, né? Então eu fui trazendo isso para cá. Pensei em fazer um corte aqui para me lembrar uma coroa, né? E aí eu trouxe várias joias nele, né? Brincos, piercings, coisas do tipo. Alguns símbolos, né? Símbolos ocultos, por exemplo, aqui. Para vocês verem como a referência ela não precisa ser copiada literalmente, né? Você pode usar ela como ideia. Então, esse aqui é um símbolo, né? Que é de ocultismo, que eu vi na internet e aí eu achei legal de repente trazer como uma estampa aqui da roupa dele, ó. Né? Discretamente passa essa coisa dele ser um mago, né? Que estuda as artes negras e tal. E aí, a quarta etapa, gente, né, que eu já decidi as ideias, né, não vou necessariamente já desenhando, né? Eu primeiro separo as minhas ideias com elementos que eu vou utilizar ou que provavelmente eu utilize, e aí eu começo a etapa 4 que é uma etapa de exploração, né, mais thumbnails. O que é isso? O nosso cérebro, ele tem uma tendência a querer se livrar do trabalho, sabe? Se livrar da dificuldade. Quando você começa a pensar em alguma coisa, tentar resolver algum problema, ele vai te dar então as soluções mais óbvias, sabe? Para você se livrar daquele problema e já ir voltar a descansar, já voltar ao que você está fazendo normal. Então, as primeiras ideias, elas têm uma tendência de ser mais clichê, de ser mais ruins de fato, né? Então eu nunca me contento, né, com a primeira ideia, né? E nem digo que você faça isso. A ideia é explorar cada vez mais, né? Explorar várias informações. Então aqui eu tenho várias experimentações, ó, de thumbnails e explorações desse personagem. Tem essa ideia 1 aqui, né? Essa ideia 2, já trouxe um chapéu diferente, né? É uma capa para ele. Por quê? Porque isso daqui, gente, não vai gastar muito tempo meu para poder fazer, né? Eu faço aqui bem mais rápido do que eu ia fazer todo um desenho mais acabado, né? Eu não estou ligando muito para a qualidade do desenho aqui. Eu quero apenas colocar os símbolos visuais que eu estudei antes, usando as referências também que eu já separei, para brincar aqui e ir montando o meu personagem agora já com uma base, para eu saber se vai funcionar visualmente ou não. Né? Então eu vou experimentando. Ó. E aqui o que aconteceu? Ó? Eu juntei a ideia 1 com a ideia 3. Ó. Perceba que eu trouxe um pouco, né, da cabeça aqui, do chapéu ó, que eu tinha feito para ele, né? Já que eu gostei mais dessa roupa aqui que escondia, né, o rosto, ó, que eu falei agora há pouco que eu queria trazer, ó, que esconde o rosto, esconde o pouco do corpo dele, trouxe para cá. Já trouxe algumas informações aqui dessa parte da cintura, né, para esse cara aqui e misturei, né, um pouco com o que eu tinha aqui com o que eu já tinha feito com esse cara.
né? E aí a junção dos dois me agradou bem mais do que a opção 1 e a opção 2. Qual que é a mensagem aqui? Se eu tivesse me contentado apenas com a primeira, talvez ele não tivesse ficado tão interessante, né? Eu poderia ter explorado bem mais, né? Bem mais coisas, talvez 10, 15 explorações. Né? Se você fizer uma dessa em 20 minutos, pouco tempo você vai ter 10 explorações feitas. E aí, uma vez que você tiver feito todas essas explorações, né, e separado as suas referências, tudo pronto, né, você está aí apto a poder começar a produzir o teu personagem. E aí eu tenho uma outra dica aqui, né, que ela complementa tudo isso, que é um entendimento aqui, já entra mais na parte de design, né? Não tanto na parte do processo em si, mas é uma ferramenta que a gente usa para melhorar o nosso desenho, né? Então, que é o quê? Que são o uso das formas, né? As formas para poder comunicar significado e sensações, né? Que é a tal do Shape Language, né? O Shape Language é uma ferramenta muito importante que vai ajudar a gente a comunicar mais sobre o nosso personagem no nosso desenho, né? Então, como eu coloquei nessa frase aqui, o uso das formas é muito útil para comunicar significado e sensações, né? Então, como o design de personagens ele tem a ver com você principalmente contar algo de uma maneira visual, essa é uma ferramenta fundamental, né? Ela é extremamente importante para ajudar a gente a comunicar de uma maneira mais assertiva, né? Então, perceba aqui nessa ilustração aqui embaixo, eu tenho dois exemplos que ilustram bem isso, né? Que aqui eu tenho as três formas básicas, né? E perceba que esses personagens, eles foram feitos, né? O artista que fez isso aqui foi o Randy Bishop, tá? Ele fez essas imagens aqui inspiradas em cada uma dessas formas. E perceba que o simples fato dele ter mudado o shape que ele estava utilizando muda de uma maneira muito forte a personalidade desses caras, né? Você consegue imaginar para cada um desses claramente o tipo de pessoa que ele é, e a única coisa que ele mudou foi o jeito que ele tentou trabalhar as formas, né? Essa um pouco mais quadrada, né? Ó, veja aqui que é mais quadrada, a cabeça mais quadrada, a roupa mais quadrada, né? Esse já mais arredondado, ó. Né? E eles estão usando exatamente a mesma roupa, eles têm o mesmo bigode, né? O mesmo tipo de corte de cabelo, a mesma sobrancelha. São praticamente o mesmo personagem, mas mudaram completamente apenas por causa dos símbolos. Né? E aqui tem um exemplo da Disney, também muito conhecido. Né? Eu tenho aqui o Jafar, né? Claramente o vilão, e o Sultão, né? Que ele é o mocinho aí, né? Um dos mocinhos da história. Então é muito fácil a gente perceber os triângulos aqui nessa imagem. Ó, né? Praticamente o Jafar ele é feito de uma maneira exagerada, né? Para ter esse monte de triângulos aqui. Né? Ó, perceba que tudo forma um shape meio triangular aqui nele, né? Já o Sultão é o contrário, né? O Sultão ele já tem essas formas arredondadas, né? O chapéu arredondado, os olhos, a barba, né? As mãozinhas dele, assim, até a roupa dele parece mais fofinha, né? Então o Shape Language ele vai falar o seguinte, né? As formas mais quadradas elas transmitem mais fisicalidade, né? Um pouco mais de força, disciplina, às vezes um pouco mais de estupidez, né? Já os círculos eles transmitem uma sensação mais de paz, de bondade, né? De suavidade. O triângulo ele vai mostrar algo mais áspero, algo que pode te furar, né? Um pouco mais ameaçador, um pouco mais agressivo, tá? E assim, antigamente eu ouvia essa coisa do Shape Language e eu achava que isso funcionava apenas para cartoon, né, para coisas mais estilizadas. Mas se a gente olhar um trabalho mais realista como esse aqui, ó, que é do Evan Amundsen, e claro, de uma maneira um pouco mais subjetiva, né? Não é tão direto quanto tem aqui, mas a gente consegue encontrar as mesmas abordagens aqui. Então, perceba como ele tem vários triângulos aqui, olha só. Né? Várias situações onde coisas mais pontudas, né? O nariz dele é meio pontudo, né? O queixo dele é muito pontudo. O próprio colar que ele tem aqui forma pequenos triângulos, ó, né? Aqui embaixo você vai descendo, ó, e você vai continuando vendo essas pontas aqui. Né? Ele tem várias pontas de uma maneira bem discreta, é claro. Mas você consegue enxergar, né, de certa forma, alguns triângulos ou parte de triângulos aqui. Né? Ou simplesmente regiões mais pontudas, que vão causar na gente essa sensação, né, de perigo, né, de que esse cara não é nenhum mocinho. Tá? Então essas são as 5 principais dicas, né, que eu acho que são muito fundamentais e importantes na hora da gente criar um personagem. Né? E assim, na minha opinião, isso faz total diferença na hora de você criar. E eu vou te dar uma última dica, que é uma dica bônus, tá? Uma dica 6. Eu fiz um workshop completo, né? Então é uma aula de mais de 1 hora onde eu fiz. Foi uma aula aberta que eu fiz aqui no YouTube e ela está disponível para você assistir aqui no link da descrição. Tá? É uma aula completa, eu falo desses temas, eu exploro cada um deles de uma maneira um pouco mais detalhada e trago muito mais informação sobre esse assunto de design de personagem. Tá? Então se você gosta desse tema, quiser aprender um pouco mais, a aula é gratuita, tá? Você pode ver aí no link abaixo do vídeo. Beleza? Então
Então é isso, não esquece de deixar o like aí para ajudar na divulgação. Se você curtiu, compartilha aí com a galera, tá? Mostra mais e comenta aqui embaixo que outro tema você gostaria de ver para próximos vídeos, tá? Coloca aqui que eu respondo todo mundo. Valeu? É isso aí, galera. Abraço.